Lista Jonatas, lemos e a gente comentou um para o outro que se nós fôssemos tirar um tempo para falar daquilo que Deus tem feito por nós, e olha que só vamos até o mês de junho, só vamos no mês de junho, mas se fôssemos tirar um dia para falar das bênçãos, das vitórias, das grandezas que Deus tem operado em nossas vidas, eu acho que nós passaríamos aqui 8 horas contando milagres maravilhosos, testemunhos maravilhosos, não só meu, não só do presbítero do evangelista Jonatas, mas de toda a igreja, de pessoas que nos assistem. Eu creio que um dia nós ainda teremos um dia que nós tiraremos assim só para contar as vitórias, só os testemunhos que Deus faz por nós. E a palavra do Senhor em Hebreus para nós nesta noite diz assim no versículo 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora, Salmos, bem rápido, Salmos 91, versículo 11, se a igreja não abrir, eu vou ler, diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Agora Salmos 34, versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Irmãos, como foi dito na terça-feira pelo nosso evangelista Jonatas Lemos, o mundo jaz o maligno, como está na Bíblia, e o mundo tem visto que o mal está aglomerado cada vez mais. Nós temos visto que a Europa tem sido atacada a todo vapor por atentados. Nós temos visto com os nossos próprios olhos matanças de gente num elevado nível que nunca se viu em tempo nenhum na face da terra. Vidas têm sido ceifadas a todo vapor sobre a face da terra. Satanás tem ceifado vidas de pessoas a todo vapor na face da terra. Satanás tem colocado artimanhas na face da terra para ceifar vidas, e pessoas até mesmo inocentes, mas que não são servas de Deus, têm morrido. Nós podemos ver isso onde? No World Trade Center, no metro, na estação de metro, nos anos atrás, em Londres, em Espanha, vários na Rússia, alguns anos atrás também, numa estação de metro. Várias vidas são ceifadas naqueles momentos de explosões em que aquelas pessoas vai cometer aquele ato de loucura, e ali pessoas inocentes morrem. Só que são pessoas que não conhecem ainda o Deus que nós conhecemos. Você pode procurar nesses atentados todos que já tiveram. Eu te convido a pesquisar, se você quiser, a pesquisar quantos crentes, servos de Deus morreram nesses atentados. Eu digo categoricamente falando, nenhum crente, nenhum servo de Deus, nenhum temente a Deus morreu nesses atentados. Pode entrar no YouTube, pode entrar no Google e pesquisar quantas pessoas que morreram no World Trade Center, e pesquisa quantos evangélicos que morreu. Nenhum. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Nós, cada dia que passa, nós seres humanos, nós que somos de carne e osso, vivemos aterrorizado pelo mundo. Pessoas lá fora andam aterrorizadas. Tem pessoas, eu já vi com meus próprios olhos, pessoas adentrar aquelas portas a dizer que está com medo, a dizer que está eufórica, não sabe o que vai fazer, porque são atentados aqui e ali, e cada vez mais o cerco está apertando. E eu digo mais, coisas piores virão, porque é profecia que está neste livro. Porque na Bíblia diz que no findar dos tempos ouviríamos falar de fome, de guerra, e é o que nós temos visto. E o findar dos tempos está chegando.
Nós temos vivido cada vez mais o estreitar do caminho de Deus para a humanidade. O caminho de Deus já é estreito, mas humanamente falando, Deus está fazendo como se fosse um funil. Ele está afunilando o caminho que levará a Ele. E coisas horrendas têm acontecido e vai continuar acontecendo, porque pessoas lá fora têm duvidado do nosso Deus, pessoas lá fora têm zombado do nosso Deus, mas Deus não permite que aquilo aconteça para vingar delas, porque Deus é amor. Deus não é vingativo, Deus não é um Deus vingativo. Deus, Ele age com pudor na hora que tem que agir, mas Deus com inocentes, Ele não age com vingança. Quem age com vingança é o maligno. E Satanás nestes últimos dias tem aproveitado do coração duro de pessoas. Satanás nos últimos dias tem aproveitado de corações que têm se voltado, têm se rebelado para o mal, e tem apoderado dessas pessoas. Mas eu quero te dizer, por exemplo, neste exato momento que eu estou aqui falando para você na igreja, falando para você em casa, neste momento, em algum nível espiritual, em algum lugar celestial, batalhas são travadas. Demônios preparou hoje projetos no inferno para que viesse concretizar na minha vida e na sua vida. Mas Deus também ordenou lá dos céus: meus anjos, guarda aquele, guarda aquela, guarda aquele, guarda aquela, aquele que está em casa, guarda também. Por quê? Porque são pessoas que acordam de manhã e levantam a mão. São pessoas que acordam de manhã e dobram os seus joelhos e falam primeiramente com Deus: Senhor, eu me coloco na Tua presença. Senhor, me guia pelos caminhos que eu vou andar hoje. Senhor, me guarda por onde eu for hoje. E Deus guarda. Eu estive rapidamente folheando e vendo alguns testemunhos de pessoas que já viveram o sobrenatural de Deus, falando de livramentos. E há um pregador, um pastor no Brasil, que ele é muito conhecido, e eu achei interessante citar isso aqui. Algumas pessoas já até devem ter assistido ele falando isso. O pastor Silas Malafaia, ele fala que quando ele tinha 19 anos, ele ia caminhando sobre a calçada, e de repente ele disse que jovem, caminhando com as vistas abaixadas, ia atravessar a rua, não olhou para lado nenhum. E ele disse que naquele momento o pai dele estava em uma casa, destruindo um lar, um altar de Satanás, que aquela pessoa, aquela irmã, tinha aceitado a Jesus, e convidou o pai dele para ir à casa dela, destruir aquele lar, destruir aquele altar. E a irmã disse ao pastor: pastor, toda vez que alguém vem aqui para destruir esse altar, Satanás faz alguma investida. Só que homem de Deus, homem que é homem de Deus, ele anda sempre guardado pelos anjos. Homem de Deus, ele passa em vales que talvez seria o fim dele, mas Deus não permite. Deus permite que o anjo bote a mão e ele passa sobre a mão dos anjos, mas mal nenhum vai acontecer. E aquele jovem naquela altura, hoje o pastor Silas Malafaia, ele disse que vai com as vistas abaixadas. Ele disse que de repente ele sentiu uma mão pegando ele, e quando essa mão pegou ele, um carro veio e bateu onde ele estava. No lugar que ele estava, o carro veio, bateu e espatifou tudo. É assim, meus irmãos, Deus tem colocado anjos. Esse testemunho eu estou contando porque eu vi, mas eu tenho testemunhos de livramento. Você tem, você que está em casa tem. É o que eu disse aqui no início: todos nós temos bênçãos para contar, todos nós temos livramentos para contar. Eu estou citando de alguém que eu vi, mas Deus já deu com certeza livramento para você. Você pode fazer uma reflexão e ver quantos livramentos que Deus já te deu. Eu, se fosse falar, teria bastantes, porque quando a gente está na vida lá fora, no mundo lá fora, nós nem sabemos o que Deus, os livramentos que Deus tem nos livrado, os caminhos que seria para o nosso fim, mas Deus não permite que mal nos aconteça, porque Satanás tem planos, mas Deus tem projetos para a sua vida. Quem crê que Deus tem projeto para a sua vida? Satanás até pode planejar, Satanás até pode planear alguma coisa contra você, mas Deus, Ele tem milhares e milhões de anjos nas regiões celestiais. E quando nós estamos aqui no nosso momento dos guerreiros que oras, a nossa primeira oração é pela destruição das fortalezas, é pela destruição do império de Satanás na nação portuguesa. E eu quero te dizer uma coisa: grande tem sido os impérios de Satanás nesta nação.
Mas uma coisa eu também te digo: grande tem sido o poder de Deus nesta nação, porque nós já temos visto que a igreja do Senhor, onde era em Castanheira, hoje já está em Lorient, hoje já está em Caldas da Rainha, hoje já está na Espanha, hoje já está na França, e assim nós temos alastrados, e nós temos dito algo aqui, que o império de Satanás será destruído, o império de Satanás virá abaixo nesta nação, e eu creio veementemente nisso, porque nós temos a certeza de uma coisa, que quando nós fazemos algo em prol à obra de Deus, quando nós fazemos algo em prol ao reino de Deus, Deus se agrada, e Deus tem agradado de cada ato que nós temos feito em cima deste altar. Eu já ouvi de pessoas dizer: para que essa repetição de oração? No momento eu fiquei calado, mas não é repetição de oração. Um exército, todo dia ele treina tiro. Um soldado, todos os dias ele treina tiro. Quem já esteve em serviços militares sabe. E ele, para ficar afinado no tiro, ele tem que treinar todos os dias, até que ele comece a exercer a profissão dele. Está aqui o nosso presbítero Telmo Martins pode confirmar isso. E nós aqui, como soldados do Senhor, todos os dias nós temos que levantar a nossa voz e decretar: Satanás, hoje eu decreto mais uma vez a sua derrota. Satanás, hoje eu decreto mais uma vez a destruição do seu império. Satanás, hoje eu decreto mais uma vez a sua derrota. Porque tem sido assim, é assim a vida de um homem de Deus, é assim a vida daquele que prega a palavra do Senhor. Deus tem nos preparado como um exército. Hoje nós, aqui em cima deste altar, talvez nem entendemos, nós pensamos que nós pregamos aqui, e que é mais uma mensagem, mas não é mais uma mensagem, é um preparar de Deus para cada um de nós. Só quem está no nível espiritual para entender. Eu não estou pregando para pessoas que não entendem de nada, não é nada disso. Eu estou pregando para pessoas que entendem muito bem a palavra do Senhor. Eu estou pregando perante um público, perante pessoas que entendem e bem a palavra do Senhor. Só que Deus, neste dia de hoje, queria e quis e permitiu que eu estivesse aqui, porque hoje é uma amostra daquilo que eu serei no futuro. É uma amostra que cada um que vem aqui em cima será hoje, é só uma amostra daquilo que Deus um dia levará por essas nações. Porque nós temos clamado: Deus nos capacita, Senhor nos levanta para tomar conta de nações, até mesmo para gerir pessoas, entre 1.000 até 100.000 pessoas, e para que isso aconteça é necessário um treinamento, e há de chegar alturas que nós vamos ter confrontos, não confrontos com seres humanos, não confrontos com a realidade da vida, mas nós teremos confrontos no mundo espiritual. E para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados. Na Bíblia nós vamos ver várias vezes a Bíblia relatar que os anjos do Senhor visitou pessoas. Nós podemos ver que Elias, quando ia fugindo, Deus enviou um anjo, e o anjo visitou Elias. Nós podemos ver que Filipe ia a caminho de Samaria, e um anjo visitou Filipe. Nós vamos ver, eu até fiz aqui, mas não vale a pena citar. Lucas 1, 26, 30 fala que um anjo falou com Maria. Lucas 1, 13, um anjo falou com Zacarias. E em Atos fala que um anjo falou com Paulo. Um anjo falou com Paulo em Atos 27, 23. E assim por diante. São várias passagens que os anjos de Deus avisam pessoas. E há passagens na Bíblia Sagrada, que se nós formos ver, Deus quer que nós interiorizamos aquilo dentro de nós. A Bíblia fala que anjos visitou aquelas pessoas, mas os anjos também nos visitam. Nos visita quando? Mas é o Espírito Santo que nos visita. Sim, o Espírito Santo também nos visita, mas os anjos são seres celestiais de Deus. Os anjos são seres que estão ao nosso serviço, e ao serviço de Deus primeiramente, e ao serviço dos homens de Deus, ao nosso serviço. E nesta noite, eu venho trazer esta mensagem, não porque nós temos vivido dias de lutas, dias de aflição, mas o que Deus quer nesta noite, é que nós começamos a pôr mais em prática aquilo que está na Bíblia, a pôr mais em prática aquilo que tem sido, o que está nessas escrituras. Eu mesmo sou prova viva disso. Eu já vivi momentos dentro da minha casa, que eu levantei às madrugadas e comecei a dar ordem dentro da minha casa, e eu vi nitidamente o agir de Deus,
ali naquele momento. E a gente sabe que quando nós levantamos a nossa voz de autoridade, quando nós erguemos a nossa mão, que a nossa mão tem poder, quando nós abrimos a nossa boca tem poder, Satanás tem que bater de retirada. Eu já vivi momentos que eu pensava, Senhor, mas o que está acontecendo? Eu já vi, por exemplo, eu já senti demônios ali no meu lar, e ver nitidamente um vulto preto, como se fosse uma capa preta passando, e naquele momento eu me levantei da cama, e fui tomado com a autoridade de Deus, e comecei a dar ordem dentro da minha casa, eu comecei a dar ordem dentro do meu lar. Eu sei que talvez Deus permitiu para ver o meu preparo, para que eu me capacitasse, mas assim é na sua vida. Há dias que lá no seu trabalho começa a correr mal, há dias que no seu trabalho algo começa a correr mal, há dias que no seu trabalho é levantado alguém por Satanás para te perturbar, mas aí existe algo por trás disso. Não é que aquela pessoa não presta, não é que aquele ser humano é um ser humano imprestável, não é que Satanás está usando ele para te testar, talvez mesmo para te perturbar. Mas se você é um homem de Deus, você levanta a sua voz, você vai num canto e repreende, e diz: Satanás, você que está usando essa vida deste homem, desta pessoa, eu dou uma ordem agora, bata de retirada, cai fora, Satanás, porque eu não aceito as suas provocações, eu não aceito. E a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, em Salmos 34, versículo 7, e eu estive meditando nisso. O anjo de Deus acampa ao nosso redor. Se o anjo de Deus acampa ao meu redor, o anjo de Deus acampa ao seu redor. E diz, e eu me levei a um nível de meditação, e eu comecei a pensar, se o anjo de Deus acampa ao meu redor, e acampa ao redor de cada um de nós, quando nós estamos na casa de Deus, quer dizer que os anjos estão todos reunidos também. E os anjos é o quê? Adoradores. Isso me levou a pensar que quando nós estamos aqui, os anjos estão nas regiões celestiais, adorando a Deus. Isso quer dizer o quê? Que enquanto nós adoramos aqui, os anjos adoram nas regiões celestiais. Enquanto nós glorificamos aqui, os anjos glorificam lá. Isso quer dizer que quando nós estamos aqui, a nossa adoração, a nossa oração é levada pelos anjos até o Senhor. Os anjos, Deus abre um canal do céu até a terra, e a glória sobe e a glória desce, porque a Bíblia fala que os anjos são mensageiros de Deus. Os anjos levam a nossa adoração e traz a glória de Deus para nós. Eu não sei se você pode entender isso, mas nesta noite, há anjos que estão reunidos nesta noite para levar o seu pedido, para levar o seu louvor, para levar a sua adoração. Eu não sei se você nesta noite veio com o propósito de adorar, mas nesta noite existem anjos, mensageiros de Deus, que está aguardando a sua petição, está aguardando a sua adoração para entregar a Deus. Eu não sei, eu mesmo falo por mim, eu não consigo chegar na casa de Deus e ficar de boca calada. Eu não consigo chegar neste santuário e ficar de boca calada. Eu não consigo, e depois que a gente começa a aprender certas coisas, quando eu estive a meditar e vi que quando nós estamos aqui reunidos, os anjos também estão reunidos nas regiões celestiais. Isso quer dizer que se eu glorifico aqui os anjos, e eu tive a pensar, os anjos comigo devem ter trabalho, que eu não me calo. É anjo subindo e anjo descendo. Eu não sei se é assim com você, mas se não for, vai passar a ser nesta noite. Você confirma? Porque, meus irmãos, Deus, Ele tem um livre-arbítrio com nós, Ele tem um canal aberto com nós, mas é preciso que nós nos expressamos para Deus, é preciso que nós nos expressamos de tal forma para Deus, que Deus começa a quebrantar o seu coração por nós. E quando há quebrantamento na terra, há quebrantamento no céu, porque já foi ministrado em cima deste altar pelo nosso pastor, que Deus não aguenta ver a lágrima de um servo, Deus não aguenta ver uma lágrima de um homem que prostra diante dele e chora e clama. Quando Deus vê tal coisa, Deus dá ordem: meu anjo, desbloqueia aquela porta hoje, meu anjo, desbloqueia aquele serviço hoje, meu anjo, abre aquela porta hoje, aquela enfermidade, bata de retirada hoje, aquele problema, bata de retirada hoje. E assim é a vida do homem de Deus, assim é as nossas vidas.
nós somos guardados a todo instante. Se nós pudéssemos parar e analisar, nós andamos numa correria de um lado para o outro, desce do comboio, pega um autocarro, entra no avião, entra num carro, numa autoestrada, a todo instante a nossa vida é assim, acelera aqui, corre ali, você às vezes é levado no autocarro por a mão de alguém que você não sabe como é a vida dele, mas por você estar ali dentro, Deus não permite que nada de mal aconteça. Você é levado dentro de um comboio, que vai em alta velocidade, você nem sabe como é que é a vida daquele homem, você não sabe com quem que ele cultua a sua vida todos os dias, mas por você estar ali dentro, mal nenhum acontece. Você entra no avião, e você não sabe o que será o destino daquelas pessoas, o que estará preparado, como será o tempo, mas por você estar ali dentro, Deus não permite que mal nenhum aconteça. Nos últimos dias, crentes, pessoas que se dizem servas de Deus, têm andado preocupadas com o que comer, com o que vestir, com o dia de amanhã. Mas nesta noite eu venho como homem de Deus dizer para você, descansa seu coração, como já foi dito nesta noite. Eu venho nesta noite como homem de Deus dizer para você, não se preocupa com o dia de amanhã, porque no dia de amanhã cuidará o Senhor, e o Senhor dará ordem aos teus anjos para guardar os seus caminhos. Porque quando eu vejo que em Hebreus capítulo 1 versículo 6 diz que os anjos são seres celestiais, isso me leva a crer que os anjos, eles estão nos observando a todo instante. Esses 3 versículos que eu li, isso quer dizer que os anjos do Senhor estão a todo instante com os olhos postos em nós. E Ele sabe do que precisa dentro da sua casa, Ele sabe do que precisa dentro do seu lar, Ele sabe da cura que você precisa, Ele sabe lá no leito do hospital, se você tem um familiar, Ele sabe que você precisa da resposta, lá na sua casa, se você está precisando de algo, Ele sabe, e Ele enviará o seu anjo para te ajudar, para ajudar você, para você não desfalecer a sua fé, porque nós temos andado ansiosos, nós temos andado preocupados, e eu olho para Jesus na cruz, e vejo que quando Ele pega na cruz, e Ele coloca nas suas costas, Ele fala assim: João Paulo, não se preocupa, o seu fardo eu levo. Wagner, não se preocupa, o seu fardo eu levo. Aías, o seu fardo, não se preocupa, eu levo. Para que andar ansioso? Para que andar preocupado? Nesta noite Deus quer falar fortemente. Já foi dito nesta casa que nenhuma palavra que sai dali daquele altar, ela é jogada ao vento. Palavra nenhuma de Deus é jogada ao vento. Talvez você não esteja apto para receber, talvez você não esteja apto para ouvir a palavra de Deus, mas nesta noite tem pessoas em casa que dá crédito àquilo que eu estou falando, e eu sei que Deus vai te visitar, eu sei que Deus vai trazer a resposta, eu sei que o seu fardo, Deus já jogou nos seus ombros e levou até o Gólgota, e a vitória é dada, a vitória já foi dada para o povo de Deus. E eu quero convidar o pastor Robson Ferreira, pastor, que estará orando por nós nesta noite.